vamos desenvolver o intercala. O intercala recebe dois vetores, os dois têm que estar ordenados, tá? O intercala não funciona se ele não receber vetores ordenados ali. Semelhante ao que eu coloquei antes ali, eu vou adicionar nas minhas convenções. Eu vou colocar aqui, tá? Mas só porque o espaço me convém, mas eu vou convencionar que NL é o tamanho, adivinhem, né? Do VL, e NR é o tamanho do VR, né? Tudo para poder escrever um pouquinho a menos. Tá legal. E daí qual que é a ideia do intercala? Bem, a gente fez a simulação aqui, né? A ideia do intercala é trabalhar com 3 índices, I, J, K, pelo menos o intercala mais simples, que é o que a gente vai pensar aqui. Trabalha com 3 índices, o I navega no primeiro subvetor, o J no segundo, e eu vou comparando as posições para saber quem que é o menor para copiar cada passo. Tá? Então eu vou começar aqui com I igual a J igual a K igual a 1. Aqui já vem uma coisa que pode fazer algumas pessoas terem calafrios. Como é pseudocódigo, eu faço a convenção que eu quiser. Nesse caso, e eu não vou prometer que eu vou ser consistente até o fim do curso, às vezes eu mudo, eu esqueço, mas eu sempre vou deixar claro de acordo com a convenção. O meu vetor aqui começa em 1 e termina em N. Tá? Ele vai de 1 até o tamanho dele, não de 0 até tamanho menos 1. Daria para fazer equivalente, é só uma escolha na hora de escrever. Pseudocódigo me permite, né? Em C eu tenho que seguir a regra da linguagem, aqui eu sigo a regra que eu quiser. Então, IJK igual a 1, quer dizer, estou na posição inicial aqui de cada vetor, né? Do I, do VL, do VR e do V, que vai ser o destino. E daí eu venho o laço principal, enquanto I menor ou igual que NL, tá? Quer dizer, enquanto não acabar o primeiro subvetor. Eu gosto de ler isso com semântica, como eu costumo falar para vocês, né? O que é isso aqui? Dizendo, enquanto o primeiro subvetor ainda tiver alguém lá dentro. Enquanto I menor ou igual que NL. E J menor ou igual que NR, o que a gente vai fazer? Bem, a gente quer copiar para o V, mas sempre o menor elemento. Então a gente vai testar. Se VLI for menor ou igual que VRJ, espero que não faltem linhas, o que eu vou fazer? Se isso acontecer, eu vou fazer VK receber VLI, né? Recebe o cara que é menor. Além disso, eu vou incrementar o K e eu vou incrementar o I. Por que incrementar exatamente o K e o I? O K porque eu copiei alguém para aquela posição. Então na próxima iteração eu quero copiar alguém para a posição seguinte. E o I porque foi ele que foi copiado, né? Eu não quero comparar sempre com o mesmo cara. Ele já foi copiado, então eu avanço exatamente os caras que eu tratei nessa iteração. Se não... E eu sempre recomendo vocês fazerem isso, né? O que é o senão? Deixar bem claro o que ele significa. Significa que VRJ é que é menor, né? É o complementar desse. Se o VI não é menor ou igual, quer dizer que o VRJ, é menor. Então, se for esse caso, daí o que a gente faz? Eu realmente espero que não falte espaço. O VK vai receber VRJ. E daí eu faço K++ e J++. Beleza. Acabou? Não, mas eu vou deixar implícito aqui, para vocês completarem. Por quê? Porque embora esse laço faça, vamos dizer, o trabalho pesado, a intercalação essencialmente está sendo feita aqui, esse laço termina quando um dos subvetores acabar, percebem? Que só faz sentido essas comparações enquanto eu tiver elementos válidos nos dois subvetores. Então, quando um subvetor acabar, ainda pode ter sobrado elemento no outro. Imagina que essa condição foi a que foi violada primeiro. Foi tipo no nosso exemplo, né? Eu terminei de copiar os caras do VL,
ainda tinha elementos no VR. Pode acontecer o contrário, as duas coisas podem acontecer. Então eu preciso colocar aqui, eu vou abusar do pseudocódigo aqui, laços, tem que adicionar aqui laços, copiando para ver o que sobrou em laços copiando para ver o que sobrou em VR ou VL, tá? Especificamente vai ser o que sobrou de VI para frente ou de VJ para frente, né? Mas eu coloquei alto nível mesmo aqui. E daí no final, vou, por falta de espaço, colocar na mesma linha aqui, devolva V. No pseudocódigo, às vezes a gente apela em algumas coisas, mas é importante a gente nunca apelar numa coisa que a gente não sabe resolver de modo simples e eficiente. Tá? Então, no caso, essa roubadinha que eu dei aqui de falar os laços, perceba que eu só vou copiar o que sobrar ali. Tá? Então, isso aqui vai complementar as cópias que eu já estou fazendo aqui, não vai ter um grande impacto. Numa outra forma, se eu quisesse tratar no pseudocódigo, só para vocês irem treinando essa diferença entre a ideia, alto nível, e o detalhe de implementação, eu podia falar o seguinte: coloca na posição na posição VNL mais 1 do VL, na posição VL NL mais 1, mais infinito. Tá? A mesma coisa para a última posição, para a posição depois da última do VR. Daí esse laço sempre funciona, né? Porque quando eu termino um vetor, eu vou ter sempre um valor muito grande ali. Tá? Mas são detalhes ali de como fazer. O importante é copiar na ordem as coisas. Tudo bem o intercalo, gente? Então, agora que a gente tem um intercalo aí, a gente vai analisar aqueles dois aspectos que a gente costuma analisar em algoritmos: corretude e eficiência. Então, vamos começar com a eficiência, que é mais simples, que é basicamente aquela brincadeira de contagem, e eu não vou fazer com todos os detalhes que eu fiz lá na segunda aula. A gente pode focar. Então aqui eu sei que eu tenho, aproveitando que a gente já viu a aula de análise assintótica, a gente sabe que uma constante, a gente está preocupado em limitar funções a menos de uma constante, né, de uma constante multiplicativa. Então eu não preciso contar especificamente. Isso aqui é um número constante de atribuições, tá? No caso. Então aqui eu sei que eu tenho um número constante de operações, esse devolva também número constante de operações. Isso aí não vai ser aí que está o custo maior do meu algoritmo. O custo maior está dentro dos laços, né? Então vamos destacar ali qual que é o custo nesses laços. Vamos olhar para esse laço aqui. E o que acontece em cada iteração? Vejam. Aqui eu faço testes, tá? Então, de novo, um custo constante para fazer os testes. Aqui eu faço outro teste, né? E daí eu posso ou fazer isso aqui. O que tem de interessante para a gente observar aqui? Não interessa se acontece isso ou isso, o K sempre vai ser incrementado, quer dizer, eu sempre avanço no V, e o I ou o J são incrementados, certo? Só que o I e o J estão envolvidos nas condições de parada. Eu começo com I igual a 1 e avanço no máximo até NL. Se ele virar NL mais 1, eu saio. Mesma coisa para o J. Eu começo com J igual a 1 e termino. E se ele chegar em NR mais 1, eu saio. Tá? Então, como em cada iteração ou o I ou o J é incrementado, numa análise mais ou menos alto nível, mas certamente precisa, certamente válida, eu posso dizer que isso aqui é da ordem de NL mais NR. Isso aqui limitando por cima, percebe? Eu não estou dizendo que é teta disso, né? Porque pode ser que seja só saia de 1, mas é certamente limitando por cima disso aqui. Eu nunca vou fazer mais do que NL, uma constante vezes NL mais NR operações, porque eu nunca vou ter mais do que esse número de iterações. E daí eu vou deixar essa parte meio loose por causa disso aqui, mas eu vou dizer que nesse caso, isso aqui limita o algoritmo inteiro, tá? Basicamente porque esses laços só copiam o que sobrou, né? Então, na verdade, se eu for ser mais preciso, eu posso falar que esse laço é θ de NL mais NR menos o que faltou,
em um deles vai faltar um tanto. Chamem isso como vocês quiserem, sei lá, chamem de não, K já estou usando. Chamem de M, sei lá, o número de elementos que sobrou em um deles. É exatamente o número de iterações desses laços aqui. Então, esse laço mais esses laços vai dar proporcional o número de iterações total NL mais NR. Que em cada iteração eu copio alguém. Ok? Então, a eficiência desse algoritmo não é o problema, é um algoritmo linear e tal. Inclusive, vale destacar que isso aqui é da ordem de n, né? Isso aqui é proporcional ao tamanho que o vetor V acaba tendo no fim das contas, né? Afinal, quando o I aumenta, o K também aumenta. Quando o J aumenta, o K também aumenta. Então, no fim, é o número de elementos que eu devolvo no V. Tudo bem? Análise de eficiência, gente, tranquilo? Agora eu vou tentar fazer uma análise de corretude com mais precisão e detalhes do que eu consegui fazer antes. Vamos ver se vai dar certo.